A luta de Maguila contra uma doença sem cura. O boxeador voltou a ser internado essa semana em São Paulo. Que doença é essa? O Domingo Espetacular conversou com a família e também com os médicos para entender o que acontece com o nosso campeão. A força no ringue. O humor na rotina. A combinação que consagrou Maguila como o lutador mais popular e folclórico do país ainda surpreende quem está por perto, mesmo em um momento delicado na vida do ex-pugilista. Tá pensando em comer uma picanha quando sair do hospital. A senhora tá brincando? Certo. Falou a minha irmã, quando eu sair daqui vou comer uma picanha. Ele chegou a conversar com a senhora, trocar o... Só trocou, contou samba pra mim. Sou lutador brasileiro campeão. O samba pra irmã, graça pra esposa. E ele tem umas tiradas maravilhosas, assim, até agora mesmo, ele tá, sabe, numa situação que ele também dá uma deixa, assim, que você nem espera, ele fala alguma coisa engraçada. Desde criança, meu apelido é Maguila. Há 10 dias, Maguila está internado aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Chegou debilitado, mais magro e com um quadro de desidratação. De acordo com os últimos boletins médicos, o estado de saúde do ex-pugilista é estável, mas não existe previsão de alta. A última aparição pública de Maguila antes da internação foi no enterro do narrador Luciano do Vale, no dia 20 de abril. Um grande parceiro do Maguila, quer dizer, o Maguila adquiriu toda aquela popularidade, mas ele tinha todo um pessoal por trás que ajudaram ele bastante a chegar onde ele chegou. Responde à altura, responde com a esquerda. Há 5 anos, Adilson Rodrigues, o Maguila, sofre com mal de Alzheimer. Doença neurológica degenerativa que afeta a memória recente. Maguila também foi vítima da chamada demência pugilística, que pode atingir atletas vítimas de traumas, como os boxeadores. Sequelas. O medo de pancadas que explodem no adversário. Nada disso intimida ou inibe os fãs das lutas. Por paixão pelo ringue ou só para se manter em forma. O interesse é grande em todo o Brasil. Só nessa academia são 600 alunos rodeados de proteção. Eu aconselho o quê? A gente faz os treinos usando protetor de cabeça. Se for um Muay Thai, usar também o protetor de canela. Mas o treino dos amadores é bem diferente do universo concorrido dos pesos pesados, onde os lutadores enfrentam todo o risco e vencem o medo para botar respeito. Levar um título, ser coroados com o cinturão. A mulher de Maguila demorou a se acostumar com a prática. Você acredita que eu não gostava de boxe, assim? Eu tinha pavor, eu achava, sabe, eu tinha medo, aquele soco, aquelas porradas e tal. Depois que eu comecei a conviver com ele, aí eu fui me apaixonando pelo esporte, o boxe. Quando o talento é aperfeiçoado com a técnica e ganha força, o boxe produz ruídos assustadores. É o que diz o comentarista esportivo Juarez Soares, que acompanhou Maguila de perto. Eu até pedi para não trabalhar. Quando o Maguila lutava, eu queria ver ele lutar, não queria estar empenhado profissionalmente trabalhando, né? E você estava perto? Estava perto, a gente ficava sempre perto do ringue, a gente escutava o barulho. Maguila, Maguila, Maguila! O que acontece com o corpo dos lutadores, todo mundo sabe, todo mundo vê. Mas e na cabeça de quem recebe golpes assim? Com o impacto, o cérebro bate de um lado para o outro na caixa craniana, podendo provocar microlesões e liberando substâncias que, ao longo dos anos,
colaboram com o surgimento de doenças neurológicas, dificultando as conexões cerebrais. A demência do pugilista é muito bem conhecida por perda de substância cerebral. É diretamente relacionada ao número de lutas que o boxeador teve. Também é diretamente proporcional ao número de nocautes que ele teve durante a vida. Quer dizer, é bem claro que o boxe e o nocaute levam a pessoa a perder a cognição. O surgimento de doenças neurológicas ainda depende de causas hereditárias, estilo de vida e vários fatores de risco. Esses fatores são fatores de risco vasculares, por exemplo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, aumento de colesterol, triglicerídeos, alcoolismo. O diagnóstico é delicado. No caso do Alzheimer, a memória é a função mais afetada, enquanto no Parkinson, o sistema motor é atingido. Na demência pugilística, tarefas simples e de rotina, como dirigir, ficam comprometidas. Dirigir mais não podia, né? Ah, não pode mais. Já há algum tempo atrás ele já não dirige mais. É um ataque lento e progressivo que não poupou nem mesmo o pugilista mais famoso do mundo, Muhammad Ali, que sofre de mal de Parkinson. O campeão americano Sugar Ray Robinson também foi diagnosticado com mal de Alzheimer nos últimos anos de vida. Servilho de Oliveira, o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro, se orgulha da memória que tem, da rotina ativa, mas traz no rosto e nas lembranças uma outra sequela. A cegueira no olho direito por causa de um descolamento de retina, depois de uma luta daquelas. A luta foi duríssima. No 7º round eu sofri uma cabeçada, um golpe involuntário, né? E ele, um boxeador muito inteligente, é claro, visou ali a minha parte frágil né? Frequência, intensidade dos golpes, tempo de carreira e predisposição que varia de atleta para atleta, ainda inexplicável pelos médicos. O que os especialistas não têm dúvidas é que pancadas frequentes na região da cabeça por longo período aumentam em muito os riscos de doenças neurológicas, como Alzheimer, o Parkinson e algumas demências, como a pugilística, por exemplo, que atinge cerca de 10% dos atletas de alta performance, e não só nos rins. Uma pequena distância separa um lutador do outro, acompanhados por uma multidão. Mesmo assim, os golpes escapam e encaixam numa explosão. Chegam ao rosto do adversário com uma força inacreditável. Em alguns casos, uma pancada de quase 300 quilos. Muitos socos por segundo, como fazia Mike Tyson, Evander Holyfield, e tentava repetir o ex-pedreiro Maguila. Mas vindo deles, um soco apenas já era suficiente para levar ao nocaute. Esse jornalista especializado em esporte assistiu quando Maguila foi a vítima numa luta histórica contra Holyfield nos Estados Unidos. O Rata ficou impressionado com o estado do ídolo brasileiro no ringue, depois dos ataques de um dos maiores boxeadores do mundo na época. Foi um dos nocautes mais violentos da história do boxe. O Maguila teve convulsão no ringue, a perna dele ficou dura e tremendo. Foi um nocaute assim que você ficava meio preocupado, né? Ainda assim, Holyfield confidenciou ao jornalista que não esperava enfrentar um adversário tão forte. Anos depois eu tive a oportunidade de entrevistar o Holyfield e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu nem achava, me surpreendeu a forma como o Maguila fez aquele primeiro assalto. A
imagem que fica na memória é do homem forte, dos golpes precisos, responde com a esquerda, da vitória. Maguila! Adilson! Maguila! Que vitória fantástica de Maguila! Aos 55 anos, Adilson Maguila enfrenta agora o maior desafio, o Alzheimer. Para os especialistas, um caso precoce da doença. Se a pessoa tem a doença de Alzheimer na família, tem a genética para ter essa doença, se ele tem lesões progressivas cerebrais, então essa doença aparecerá mais rapidamente, mais cedo na vida daquela pessoa. O boxe trouxe a glória. Todos têm valor para mim, mas esse é o que eu ganho, foi o título mundial. Adilson Maguila! Mas também as lesões. Olha o cruzado de direita! Um cruzado de direita sensacional! Pegou a ponta do queixo de Maguila! Na família, casos da doença confirmam a hereditariedade. A mãe de Maguila foi vítima do Alzheimer. E minha mãe nunca lutou boxe na vida e tem mal de Alzheimer. Morreu com mal de Alzheimer. Minhas tias, todas as minhas irmãs da minha mãe têm. E minha avó morreu com mal de Alzheimer, porque na época ninguém sabia o que era. Veio de criança a admiração pela luta, ainda mais difícil quando não se tem TV em casa. Vai cair o alemão se continuar aí! Brincando com os irmãos, ele falava, no dia que eu crescer eu vou ser um lutador. E a gente achava que ele estava ficando maluco, dizia que nada, a gente nem televisão não tinha. Vai nada, morando no sítio, ele falava, vou ser um lutador. De família humilde e numerosa, nada menos que 20 irmãos. Maguila saiu de Sergipe ainda jovem e antes de ser ídolo, teve que brigar pelo sustento. Quando eu cheguei de Aracaju para São Paulo, eu tinha 12 anos de idade. Aí comecei a trabalhar na obra, servente de pedreiro. Começou cedo no boxe, foi parar longe, em terras estrangeiras. Ele chegou nos Estados Unidos, ele representou o Brasil, ele pegou o cinturão do mundo. Maguila foi campeão brasileiro e sul-americano. Ao todo, 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute. Pegou agora! Para o comentarista esportivo Álvaro José, são números históricos para o esporte brasileiro. Para mim, o Maguila, pelos resultados disparados, foi o maior peso pesado brasileiro da história. Quem falar que não foi isso é um mentiroso. Afinal de contas, ele chegou no topo do mundo. Ele chegou a lutar em Las Vegas por um título mundial contra campeões do mundo. Analfabeto, o lutador costumava contornar situações difíceis e delicadas com humor. Sou tão feio assim, fazer o quê? Eu nasci pelos avessos mesmo. Ele falava, olha, eu não queria perder um ano da minha vida servindo exército. E aí ele começou a dar uma de louco no exército. Quero servir para dar tiro em todo mundo. Aí o pessoal falou, esse cara é perigoso, né? Algumas brincadeiras viraram quase lendas. Pegar a revista e ler e ficar olhando de cabeça para baixo. Aí ele ficava sério, né? Só que dava risada por dentro, se divertia quando o pessoal chegava todo constrangido e falava, seu Maguila, desculpa incomodar, mas a revista tá de cabeça para baixo, tá de ponta cabeça. E os lutadores quebraram, fazer o quê, né? A vida é essa.